Bem-vindo a mais um dia de leitura bíblica e nós estamos lendo o livro de Jó. Antes de iniciarmos a leitura de hoje, eu não posso deixar você esquecer de todos os dias, antes do seu momento devocional da sua leitura bíblica, tira um tempo para oração e pedir para o Senhor falar com você através da palavra, porque as suas palavras jamais voltam vazias. Nós vamos ler a partir de agora o capítulo 32, nosso início da leitura de hoje, no livro de Jó. E o versículo 1 diz: Aqueles três homens pararam de responder a Jó, porque ele se considerava justo. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da filha de Rão. Ele ficou indignado contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú também ficou irado com os três amigos de Jó, porque mesmo não tendo o que responder, eles o condenavam. Eliú, porém, havia esperado para falar a Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que aqueles três homens já não tinham o que responder, ficou irado. E aí vem a primeira fala de Eliú, que vai ser sobre o sopro de Deus dá entendimento. Versículo 6 diz: Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, tomou a palavra e disse: Eu sou de menos idade e vocês são idosos. Por isso tive receio e fiquei com medo de dar a minha opinião. Pensei assim: que falem os que têm mais idade e que a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Os de mais idade não são os sábios, nem os velhos os que entendem o que é reto. Por isso digo: escutem o que vou dizer, e também eu darei a minha opinião. E agora o contexto vai ser: Deus pode vencê-lo e não o homem. Versículo 11 diz: Eis que esperei que vocês falassem e dei ouvidos às suas considerações, enquanto quem sabe buscavam o que dizer. Dê atenção ao que diziam, mas nenhum de vocês conseguiu refutar Jó, nem responder os seus argumentos. Portanto, não me venham com a seguinte desculpa: descobrimos a sabedoria. Deus pode vencê-lo e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, e eu não lhe responderia com palavras que vocês usaram. E agora ele vai dar a opinião dele, versículo 15. Jó, os três estão pasmados, já não respondem, faltam-lhes as palavras. Será que devo esperar, pois não falam, e estão parados e nada mais respondem? Também eu, de minha parte, vou responder e darei minha opinião, porque tenho muito o que falar, e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como um vinho sem respiradouro, como odres novos prestes a arrebentar. Permitam, pois, que eu fale para poder desabafar. Abrirei os lábios e responderei. Não tratarei nenhum de vocês com parcialidade e não vou lisonjear ninguém, porque não sei lisonjear. Se assim fizesse, em breve me levaria o meu Criador. E aí no capítulo 33 ele continua falando sobre o seguinte contexto: os meus lábios proferem o puro saber. Versículo 1. E agora, Jó, escute os meus argumentos e dê ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar, em minha boca fala a língua. Os meus argumentos provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Responda-me, se for capaz, prepare os seus argumentos e apresente-se diante de mim. Eis que diante de Deus sou igual a você. Também eu fui formado do barro, por isso não tenha medo de mim. A minha mão não será pesada sobre você. E aí ele vai contextualizar que Jó disse que não tem iniquidade. Olha o que ele vai dizer, versículo 8. Na verdade, você falou diante de mim. Eu ouvi o som das suas palavras dizendo: Estou limpo, sem transgressão, sou puro e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera seu inimigo. Prendeu os meus pés com correntes e observa todas as minhas veredas. Aí ele vai contextualizar agora: Deus é maior do que o homem, versículo 12. Devo lhe dizer que nisto você não tem razão, porque Deus é maior do que o homem.
porque você discute com ele, afirmando que ele não presta contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, então lhes abre os olhos e lhes cela a sua instrução, para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. E agora ele vai dizer sobre o contexto de Deus lhe restituir a sua justiça, versículo 19. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante conflito em seus ossos, de modo que abomina o pão e detesta até a comida mais saborosa. A sua carne que se via agora desaparece, e os seus ossos que não se viam agora aparecem. A sua alma está perto da morte, e a sua vida se aproxima dos que trazem a morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que é certo, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: livrem-o para que não desça a cova. Já achei um resgate para ele. Então a sua carne recupera o vigor da infância e ele volte aos dias da juventude. Ele ora a Deus que se agrada dele. Com alegria vê a face de Deus, e Deus lhe restituiu a sua justiça. Depois cantará diante de todos e dirá: pequei, perverti o direito e não fui punido como merecia. Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que Deus fará tudo isto 2 e 3 vezes no seu trato com o ser humano, para reconduzir da cova a alma e iluminá-lo com a luz dos viventes. Agora, João, preste atenção e escute o que vou lhe dizer. Fique calado, porque vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, diga. Fale, porque gostaria de lhe dar razão. Se não, escute o que vou dizer. Fique calado, e eu lhe ensinarei a sabedoria. E aí, no capítulo 34 de Jó, vem a segunda fala de Eliú. E Eliú disse mais: vocês que são sábios, ouçam as minhas palavras, vocês que são instruídos, escutem o que vou dizer, porque o ouvir avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Escolhamos para nós o que é direito, conheçamos entre nós o que é bom. Aí vai contextualizar o fato de Deus não perverter o direito, versículo 5, porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora não tenha cometido nenhum pecado. Será que existe outro homem semelhante a Jó que bebe a zombaria como se fosse água? Ele segue o caminho dos que praticam iniquidade e anda com homens perversos, pois disse: de nada adianta o homem ter o seu prazer em Deus. Por isso, vocês que têm entendido, me escutem. Longe de Deus o praticar ele a maldade, e longe do Todo-Poderoso cometer injustiça. Pois Deus retribui ao homem segundo as suas obras e paga a cada um conforme o seu caminho. Na verdade, Deus não pratica o mal. O Todo-Poderoso não perverte o direito. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para si o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo, e o homem voltaria para o pó. Ele vai continuar contextualizando agora o fato de Deus é justo e poderoso. Versículo 16. Portanto, se alguém tem entendimento, escute isto. Dê ouvidos ao som das minhas palavras. Se Deus odiasse o direito, será que poderia governar? E será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Será que alguém diria a um rei: você não vale nada? Ou diria aos príncipes, seus perversos? Quanto menos diria isso aquele que não privilegia os príncipes e que não favorece o rico em prejuízo do pobre, porque todos são obra das suas mãos. De repente morrem no meio da noite. As pessoas são abaladas e passam, e os poderosos são levados por uma força invisível.
Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra profunda o bastante onde os que praticam a iniquidade possam se esconder. Pois Deus não precisa observar o homem por muito tempo antes de o fazer comparecer em juízo diante dele. Deus arrasa os poderosos sem os iniquirir e põe outros em seu lugar, porque ele conhece as obras deles. De noite os transtorna e eles são esmagados. Ele os castiga como se fossem ímpios à vista de todos, porque se afastaram de Deus e não quiseram compreender nenhum dos seus caminhos. E assim fizeram com que o grito dos pobres subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos filhos. Se ele se calar, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem poderá vê-lo? Mas ele está acima dos povos e das pessoas, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. E agora ele vai contextualizar uma pergunta. Você prometeu parar de praticar injustiça? Versículo 31 diz: Se alguém se dirige a Deus dizendo: Sofri, não vou pecar mais. Ensina-me o que não consigo ver. Se cometi injustiça, jamais voltarei a praticá-lo. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Será que ele deve dizer: escolha você e não eu? Diga o que você sabe, fale. Os homens que têm entendimento me responderão. O sábio que me ouve dirá: Jó falou sem conhecimento, e nas palavras dele não há sabedoria. Quem dera Jó fosse provado até o fim, porque ele respondeu como um homem iníquo, pois ao seu pecado acrescenta rebelião entre nós, em tom de zombaria, bate palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. Amanhã a gente vem com as respostas de Jó. Vamos estar junto até o final. Tá acabando o livro de Jó. Que Deus abençoe você e que Ele traga a revelação da Sua palavra aos nossos corações.